Mais uma vez, bom dia a todos. Nos termos do precedente regimental 43 de 2007, dou por aberta a audiência pública conjunta da Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira e da Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, em cumprimento à Lei Complementar 141, de 13 de janeiro de 2012, para apresentação do relatório do terceiro quadrimestre de 2017 do gestor municipal do SUS, Sistema Único de Saúde. A Comissão de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira é assim constituída. Vereadora Rosa Fernandes, presidente. Vereador Célio Luparelli, vice-presidente. Vereador Rafael Luiz Freitas, vogal. A Comissão de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social é composta pelos senhores vereadores Rafael Luiz Freitas, presidente. Átila Alexandre Nunes, vice-presidente interino. Paulo Pinheiro, vogal. A mesa está assim constituída. Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização Financeira. Excelentíssima senhora vereadora Rosa Fernandes, presidente. Excelentíssimo senhor vereador professor Célio Luparelli, vice-presidente. Excelentíssimo senhor vereador Rafael Luiz Freitas, vogal. Comissão Permanente de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social. Excelentíssimo senhor vereador Rafael Luiz Freitas, presidente. Excelentíssimo senhor vereador Átila Alexandre Nunes, vice-presidente. Excelentíssimo senhor vereador Paulo Pinheiro, vogal. Excelentíssimo senhor secretário municipal de saúde, doutor Marco Antônio de Matos. Senhor subsecretário de Atenção Hospitalar, Urgência e Emergência da Secretaria Municipal de Saúde, doutor Mário Celso da Gama Lima Júnior. Senhora subsecretária de Regulação, Controle, Avaliação, Contratualização e Auditoria, doutora Cláudia da Silva Lunardi. Senhor Alexandre Campos, assessor especial da Secretaria Municipal de Saúde. Para fazer uso da palavra... O nome dele todo. Quer o nome dele? Levorato. Levorato? Registrando a presença do representante do Tribunal de Contas do município do Rio de Janeiro, senhor Ricardo Levorato. Senhor Fábio Fonseca, diretor do Conselho Municipal de Saúde. Mas ela é minha amiga, né, sua esposa? Eu queria fazer um... Já foi lido. Já foi lido. Já leu aqui. Senhora Monique Nunes, gerente da clínica da família Carlos Neri. Senhora Maria Beatriz Fonseca, coordenadora geral da emergência CAP 53. Senhora Shirley Ribeiro Linhares, gerente do Conselho Municipal de Saúde do Hospital Flávio do Couto Vieira. Senhor Ronald Munck, presidente Rio Saúde. E eu queria fazer um registro muito especial de uma pessoa que eu tenho um carinho enorme por sua história, por seu trabalho, por sua perseverança, por seu caráter e pelo seu carinho. Eu queria registrar a presença da minha amiga Fátima Pinheiro. Eu te amo. Para fazer uso da palavra, convido o senhor secretário municipal de saúde, excelentíssimo senhor doutor Marco Antônio de Matos, que dispõe de 20 minutos. E a projeção? O senhor deu o material lá? Sim, a projeção. Projeção. Não vai ter? Pronto. Pronto, entrou. Podemos...
Pode começar? Pode? Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a presidente da Comissão Permanente de Finanças, vereadora Rosa Fernandes, o vice-presidente, vereador professor Célio Luparelli, e o vereador Rafael Luiz de Freitas. Também cumprimentar os membros da Comissão Permanente de Higiene, Saúde Pública e Bem-Estar Social, o presidente, o vereador Rafael Luiz de Freitas, o vice-presidente, o vereador Átila Nunes e o vereador Paulo Pinheiro. Cumprimentar também os nossos subsecretários aqui presentes, todos os técnicos e funcionários da Secretaria Municipal de Saúde, os diretores de unidades hospitalares, os coordenadores de CAPES. Gostaria também de cumprimentar a presidente do Conselho Municipal de Saúde, do Conselho Distrital da 3.1, a Maria de Fátima Gustavo Lopes, em nome dela, todos os membros, conselheiros e presidentes de conselhos distritais. Bem, essa é o início da nossa apresentação do terceiro quadrimestre do ano de 2017. O relatório resumido de execução orçamentária, ele está disponível para consulta pública no endereço eletrônico colocado nesse slide, que é o ciops.datasus.gov. Alguém vai passar para mim ou eu vou passando? Então, é o próximo, por favor. Bem, essa lâmina, esse quadro, ele destaca as despesas com serviços de saúde registradas no CIOPS, que é o Sistema de Informação sobre Orçamentos Públicos em Saúde. E como os senhores podem ver, em relação às despesas totais realizadas, foram executadas 86,79% em relação à dotação atualizada. Em relação às despesas correntes, com pessoal e encargos sociais, foram executados 87,6% da dotação atualizada e, em relação às despesas correntes, 82,78%. Além disso, vale lembrar que houve um bloqueio de 126.297.000 e um contingenciamento no início do ano de 2017 de 543 milhões de reais. Só um minutinho, secretário. Essa apresentação a menina tem aqui para distribuir para os vereadores, ainda não? Tem, para todos. Aqui daqui não dá para... Só para registrar, ver se ela distribui aqui para a gente depois. Não chegou? Não, não chegou ainda. Assessoria Legislativa da Prefeitura. Pode continuar. Dá uma ligada aí para ver. Tem um responsável como em todas as audiências, por trazer as apresentações previamente. Aonde? Chegou, acabou de chegar. Distribuir aqui na mesa rapidamente. Vamos só aguardar um segundinho aí que ele já distribui. O trânsito é uma loucura. Pelo menos começar pelo pessoal aqui da mesa, para que possa acompanhar. Pode continuar, secretário. Obrigado. Desculpa aí o atraso, mas eu acho que foi o trânsito. Então, dando continuidade, esse quadro, ele destaca a distribuição das despesas por subfunção. Então, as despesas foram executadas em relação à dotação atualizada em 2017 para a atenção primária, foi de 31,73%, e para a assistência hospitalar e ambulatorial, 60,16%.
Esse quadro, então, ele mostra uma série histórica que vem desde 2014 em relação aos recursos aplicados, os recursos próprios aplicados pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. E ele demonstra claramente que desde 2004 vem se aplicando acima do patamar constitucional, que é de 15%, chegando agora em 2017 a um valor de 25,71%. Na verdade, é o maior percentual dessa série histórica desde 2014. Em relação às auditorias, essas são 4 auditorias ordinárias, ou seja, auditorias planejadas, programadas pelo Tribunal de Contas do município, que ainda estão em andamento. São auditorias relacionadas a contratos de nutrição, alimentação hospitalar, que teve início em agosto de 2017, o Hospital Municipal Albert Schwartz e o SER da P5.1, que se iniciou em setembro, ao Hospital Salgado Filho, também iniciado em setembro de 2017, e a Maternidade Maria Amélia Buarque de Holanda e o SER Centro, iniciadas em outubro de 2017. Esse quadro agora, ele ilustra a página de acesso ao nosso Tabnet municipal, para poder extrair os dados da produção ambulatorial que integram o CIA, o Sistema de Informação Ambulatorial, que a gente vai passar agora a detalhar nos próximos slides. Eu queria apenas chamar a atenção para essa portaria de agosto de 2017, que nos próximos slides ela vai ter um peso muito importante. Essa portaria do Ministério da Saúde e a Secretaria Municipal de Saúde, em 2017, implantou o prontuário eletrônico do SUS, o eSUS, da atenção básica. Nós temos hoje 42 unidades com prontuário eletrônico. E, a partir de agosto, para as unidades que implantaram o prontuário eletrônico, o Ministério da Saúde, ele determina que o encaminhamento das produções da atenção básica sejam feitas agora, a partir daquele momento, pelas fichas do eSUS da atenção básica, deixando de encaminhar para o Sistema de Informação Ambulatorial, deixando de encaminhar para o CIA. E isso trouxe um peso significativo no registro das nossas informações para a produção ambulatorial, exames e consultas. Então, esse slide, ele apresenta a produção ambulatorial da rede SUS aqui, né, no município do Rio de Janeiro. E aí ele discrimina a quantidade de produção por esfera, federal, municipal, estadual e privado, ao longo dos anos, desde 2008 até 2017. Ele mostra a importância da rede municipal na produção ambulatorial. Em 2015, ela foi responsável por 68%, em 2016 por 69% da produção ambulatorial, em 2017 por 71% da produção ambulatorial. Como vocês podem ver, para o ano de 2017, em relação ao ano anterior, na esfera municipal, houve uma redução de 3.823.000 procedimentos. Isso, alguns fatores, eu já havia demonstrado a portaria do Ministério, alguns fatores ajudam a explicar essa redução, na verdade, de registro, primordialmente de registro. O primeiro deles, em agosto de 2016, há uma mudança na forma de informação da produção. Ele deixa de ser por meio do boletim consolidado e passa a ser por meio do boletim individualizado. E, logicamente, as unidades próprias da Secretaria de Saúde
por questões relacionadas à limitação de RH e ausência de prontuário eletrônico, isso trouxe a uma queda significativa na informação da produção. O segundo fator está relacionado àquela portaria do Ministério da Saúde de 2017, que atingiu as áreas de planejamento, em 3 áreas de planejamento, em que nós instalamos o prontuário eletrônico do SUS, o e-SUS, da assistência básica, que também houve perda de informação. Além disso, vale ressaltar a participação, em que aumentou a participação da violência nas nossas unidades, nos nossos territórios, em 2017, em relação aos anos anteriores, além do estado de greve que ocorreu nos últimos 3 meses do ano de 2017. Então, essa figura, novamente, ela mostra a importância da nossa rede municipal, né, ao longo de 2008 até 2017, com esse gráfico, mostrando que a gente chega a 2017 sendo responsável por 71% de tudo que se produz na cidade do Rio de Janeiro, com um aumento de 11% na produção da rede federal e uma redução significativa na produção da rede estadual. Esse quadro agora é um quadro comparativo do terceiro quadrimestre de 2013 até 2017, em relação à quantidade de procedimentos ambulatoriais registrados em todas as unidades da rede SUS, município, federal, estadual e a rede privada. Então, em relação especificamente à rede municipal, em 2016 foram 15.183.000 no último quadrimestre, a nossa produção ambulatorial. E no terceiro quadrimestre de 2017, há um aumento de um aumento de 8,3%, passando para 16.563.000 procedimentos ambulatoriais. Essa figura agora, ela mostra a produção da rede municipal pelas 10 áreas de planejamento, e aí incluindo as unidades de atenção primária, UPA, SER, policlínicas e produção ambulatorial hospitalar. Como vocês podem ver, há um aumento da produção em 2017, no último quadrimestre, 16.553.000, mas algumas áreas, aí, principalmente a 3.1 e a 3.2, há uma queda da informação. Chamando a atenção que na 3.2 é uma das regiões em que a gente implantou o prontuário eletrônico, o e-SUS, da assistência básica. E aí aqueles outros fatores que eu chamei a atenção, a violência, principalmente na 3.1, um aumento significativo na informação do acesso seguro, e também o estado de greve. Vale ressaltar também que uma outra política instituída em 2016 foi a utilização de protocolos clínicos para poder adequar a solicitação de exames laboratoriais pela nossa assistência ambulatorial. Esse quadro, ele mostra a quantidade de procedimentos apresentados por tipo de estabelecimento. Como vocês podem perceber, as UPAs e o SER são responsáveis por 15,8% da produção de procedimentos ambulatoriais. E a atenção primária é responsável por 68,4%. No terceiro quadrimestre de 2017. Esse próximo slide
ele vai dar seguimento à demonstração da nossa produção hospitalar, pelo Sistema de Informação Hospitalar. Como se pode notar nesse slide, há um crescimento anual, desde 2008, na nossa produção ambulatorial, mas com um marco significativo a partir de 2012. Isso relacionado à ampliação da rede municipal e as melhorias no processo de faturamento da AIH, Autorização de Internação Hospitalar. Esse quadro, ele apresenta a quantidade de AIHs por esfera administrativa para o terceiro quadrimestre, desde 2013 até 2017. E para a rede municipal, há um aumento de quase 1% na nossa produção de AIHs. Em números absolutos, são mais 5.536 AIH em relação ao terceiro quadrimestre de 2016. Esse próximo, ele apresenta a quantidade de AIHs por especialidade. E, novamente, comparando os quadrimestres de 2013 até 2017. E, como vocês podem ver, há um aumento importante nas AIHs da especialidade obstétrica. Também temos aumento de um AIH pequeno, mas na especialidade de cirurgia. E a produção municipal ela representa 99,4% das AIHs no município do Rio de Janeiro. Em relação à quantidade de AIH da especialidade obstétrica por esfera administrativa, dos quadrimestres de 2016 e 2017, vocês podem ver que a rede municipal ela foi responsável por 91% das AIHs obstétricas no ano de 2017. E para o quadrimestre de 2017, em relação a 2016, há um aumento de 18,4% na produção, na apresentação das AIHs. Vale aqui destacar, vocês podem ver isso no terceiro quadrimestre de 2016, como no final do terceiro quadrimestre de 2017. É o período em que há redução dos nascimentos. Os nascimentos eles começam a aumentar a partir de dezembro, atingindo um pico no mês de abril. Isso é a série histórica na cidade do Rio de Janeiro. Em relação à especialidade pediátrica, novamente aqui a quantidade de produção de AIH por esfera administrativa. O município do Rio de Janeiro, em 2017, ele foi responsável por 64,5% das AIHs obstétricas. Esse slide também demonstra uma queda no terceiro trimestre de 2017 de 6,4% nessas AIHs obstétricas. E isso se relaciona à questão da bronquiolite, né, que é mais comum no inverno. E o último quadrimestre, a série histórica demonstra que no último quadrimestre há uma queda significativa dos quadros de bronquiolite, e daí então a redução das internações hospitalares. E, por fim, esse é um slide que mostra as AIH cirúrgicas na nossa rede de hospitais municipais, comparando o terceiro quadrimestre de 2016 com o terceiro quadrimestre de 2017, em que, em relação às internações em hospitais que têm emergência, 38% dessas internações cirúrgicas se deu nos hospitais Albert Schweitzer,
Salgado Filho e Miguel Couto. Em relação a hospitais de retaguarda, o Hospital da Piedade foi responsável por 30,6% das AIHs cirúrgicas. Bem, essa era a nossa apresentação. Muito obrigado a todos. Obrigado, secretário Marco Antônio. Antes de passar a palavra aos ocupantes da mesa, quero fazer alguns registros. Primeiro, registrar a presença dos vereadores Leandro Lira, do Partido Novo, Fernando William, PDT. Registrar a presença do vereador e agora secretário estadual de Direitos Humanos, Dr. João Ricardo. Obrigado por ter vindo, médico. Senhor Paulo Roberto Pérez, superintendente de hospitais especializados da Secretaria Municipal de Saúde. Senhor José Rogério Namem, também presente. Quero também registrar aqui a importante presença do pessoal da Escola Municipal Coelho Neto, lá em Ricardo de Albuquerque. Em nome da coordenadora pedagógica, a professora Alexandra Oliveira e Aline Carvalho. Parabéns, sejam sempre muito bem-vindos a essa casa democrática, onde as questões da cidade são debatidas aqui. E vocês são nosso futuro, a gente espera muito de vocês também. Obrigado. Bom, secretário, equipe, bom dia a todos os presentes. Vamos falar um pouquinho sobre alguns assuntos específicos. Vou voltar a um assunto que a gente já conversou sobre ele na última audiência da comissão, na audiência fechada. Inclusive foi até matéria nesses dias da mídia, jornais, sobre os centros de reabilitação. No ano passado a prefeitura, o centro de reabilitação Newton Bethlen foi desabilitado pelo Ministério da Saúde, embora ainda esteja em funcionamento devido a problemas estruturais. E para cada centro de reabilitação que é registrado no Ministério, a Prefeitura recebe uma verba, né, anual. Quando o centro de reabilitação ele é considerado CER 3, com 3 especialidades, se não me engano, gira em torno de 2.400.000 anuais. E no caso do Instituto Oscar Clark, que é o único CER 4, com 4 especialidades que nós temos aqui no município, a Prefeitura recebe por ano cerca de R$4.200.000. Com a desabilitação do Newton Bethlen, esse valor já deixou de ser repassado a partir do mês de junho de 2017. E o Oscar Clark, ele já passou por uma primeira inspeção do Ministério da Saúde, onde foram colocadas exigências, né, que precisam ser cumpridas para que ele não perca essa desabilitação. E o Instituto, que hoje é tão importante para o atendimento da população, ele continua ainda com vários problemas estruturais, e a qualquer momento pode haver uma nova inspeção do Ministério e uma provável futura desabilitação desse instituto como centro de reabilitação municipal. Então, volto àquela pergunta, a gente até teve aqui uma resposta também oficial da Prefeitura, mas queria que vocês pudessem falar quais medidas já estão sendo tomadas ou já estão sendo providenciadas para que esse instituto possa cumprir essas exigências do Ministério, possa fazer jus a verba recebida pelo Ministério da Saúde e que ele consiga continuar como referência no tratamento de reabilitação aqui no município do Rio de Janeiro. A minha segunda pergunta é sobre o CMS César Perneta, o PAMEA. A CAP 32 fez um levantamento onde a quantidade de pessoas que hoje utilizam o Perneta à noite, no turno noturno, é muito pequena, né? E que não justificaria continuar com o atendimento noturno, porque nos últimos, de um ano para cá, a quantidade de pacientes que procuraram a unidade por noite chegou a menos de 10. Né? Praticamente de 5 a 10 ali. É muito pouca gente para um custo tão alto de você manter aquele funcionamento noturno.
Alguns moradores da região questionam, né, se isso realmente é necessário ou não, então eu queria saber da Secretaria uma resposta se isso vai realmente acontecer, ainda está em estudo, vai ser implementado, né, se a justificativa realmente é a questão da relação custo-benefício de você manter ativo um centro que não atende uma quantidade suficiente de pacientes para aquele gasto que é realizado. Minha terceira pergunta é sobre o Hospital Pedro II, que é administrado pela OS-SPDM. Parece que, pelas informações que a Comissão de Saúde recebeu, há uma recomendação das comissões técnicas de avaliação para rescisão contratual, né, da SPDM para a administração do Hospital Pedro II. Então, realmente isso vai ser efetuado? Essa rescisão vai adiante? Já tem alguma nova licitação em curso? Tem algum contrato emergencial que possa ser realizado no momento que isso for rescindido? Como é que está essa situação atual? A quarta pergunta é sobre também uma nova reclamação que a Comissão de Saúde recebeu a respeito da questão do fornecimento de alimentos na maternidade Fernando Magalhães. Então, agora aqui a pergunta é como é que está realmente a situação da alimentação do pessoal lá na maternidade Fernando Magalhães. A quinta pergunta é sobre os atendimentos do mutirão de catarata, né? Tem aí alguns dias onde se iniciou essa atividade e eu queria saber de vocês até agora quais os números que a Secretaria pode apresentar dos atendimentos para esses mutirões. São essas 5 questões que eu queria colocar, que eu gostaria das respostas da Secretaria. Eu só perdi a 4 em relação a Fernando A quarta é com Magalhães. relação que a gente recebeu reclamação a respeito da falta de fornecimento de alimentação na maternidade Fernando Magalhães. Bem, em relação à questão do centro de reabilitação do Newton Bethlen, depois a Paula, que é a subsecretária de Atenção Primária, pode detalhar melhor. A desabilitação ocorreu em 2015, porque tinha uma baixa produção de atendimentos de reabilitação intelectual. A cobertura era muito pequena ali naquela área. Para 2016 e 2017, houve um aumento da produção de procedimentos no Newton Bethlen. E esse ano de 2017, o centro já recebeu novos profissionais. Paula, você quer acrescentar alguma coisa? É isso, secretário. Assim, a Policlínica Newton Bethlen foi desabilitada. Só o som um pouquinho mais alto do microfone dela, por favor. Atrás da bandeira. Então, é isso que o secretário colocou. A Policlínica Newton Bethlen foi desabilitada com base na produção de 2015. A produção era pequena do atendimento da reabilitação intelectual. Em 2018, a gente já está investindo, já ofertamos as vagas no CISREG, já recompomos os profissionais. Com relação ao Oscar Clark, não há risco de desabilitação. A gente tinha uma pendência que era a contratação de 2 profissionais, eles já foram contratados e a gente vem trabalhando cada vez mais para ofertar à população. Inclusive, os serviços estão dentro do CISREG. Que o Oscar Clark ainda tem alguns problemas estruturais que precisam ser resolvidos. Algumas adequações elas já foram feitas e outras estão em curso, mas o que nós fomos notificados era em relação à RH, e esse quadro já foi preenchido. Tá, vamos verificar. Em relação ao Centro Municipal de Saúde César Perneta, no momento, não há nenhuma decisão do secretário de Saúde para fechamento do atendimento de emergência. Na verdade, foi uma discussão iniciada pela Subsecretaria de Atenção Primária, junto à coordenação da CAP e com o Conselho Distrital. Mas, quando eu tomei ciência, isso foi antes do feriado, da Páscoa, eu pedi para aguardar, que eu primeiro teria que me inteirar do que estava acontecendo antes de ser tomada essa decisão. E, nesse interim, tem uma liminar da Justiça, que foi impetrada, eu acho que pela OAB, ali daquela região,
e o juiz determinando para o não fechamento do atendimento noturno dessa unidade. Então, por enquanto, não há nenhuma decisão em relação a esse fechamento. Fica mantido do jeito que está, né? Sim. Em relação ao contrato do Pedro II, da SPDM, o que tem até o momento, apesar de recomendações da CTA, durante todo o processo que existe na Secretaria, passa pela Procuradoria, a área técnica dando amplo direito de defesa, não se detectou ainda motivos para essa punição de rescisão do contrato. Está previsto a licitação agora para o mês de junho, quando termina o contrato do Pedro II. Em relação ao mutirão da Catarata, eu ainda não tenho os dados, talvez a Cláudia Lunardi, que é a nossa subsecretária de regulação, porque ele começou no dia 16 de abril. Então, a gente está prevendo para o dia 2 de maio o primeiro balanço dos primeiros 15 dias no mutirão da Catarata. Mas se a Cláudia já tiver algum número, já tem algum número, Cláudia, para apresentar aqui, uma préviazinha? Bom dia a todos. A gente já, nesses últimos 15 dias, né, terminando para fechar, a gente já tem aí perto de 1.000 consultas já realizadas. Os prestadores privados, basicamente, são os que estão operando em velocidade, de 174 consultas chegadas de pacientes esse mês. Num dos prestadores privados, 107 já estão operados, ou seja, a perda é muito pequena do paciente, né? Já foram operados menos de 200 pacientes, porque são cirurgias agendadas, né? A fila, na verdade, o volume de pacientes marcados para o mês de maio, que vão chegar nesses prestadores privados, já tem marcados 3.000 pacientes marcados para a chegada nessas unidades, e aí a gente combinou de acompanhar pelos mapas cirúrgicos a execução desses pacientes, tá? A gente está seguindo a ordem de chegada pelo sistema de regulação, ou seja, por enquanto é a fila do CISREG para a primeira consulta pré-operatória, né? Então, a gente teve uma queda aí da demanda para 10.000, nós tínhamos 13.000 em fila, já temos 10.000 hoje em fila, desses pacientes cadastrados até o dia 18 de março de 2018. Tá? A combinação é acompanhar a execução para que a gente dê conta dessas 3.000 cirurgias mês. Em relação à última questão, que é da alimentação da Fernando Magalhães, houve uma dificuldade da empresa receber por conta do fechamento do orçamento e regularização. Mas a alimentação já foi regularizada e o Sérgio, que é o nosso subsecretário de gestão, onde estão esses contratos de alimentação, ele pode dar esclarecimentos maiores sobre essa questão. Pode falar dali de baixo mesmo, Sérgio. Número 6. Alô? Bom dia a todos, obrigado. Foi constatado uma questão relativa a empresa continuou prestando serviço de alimentação na unidade, mas estava servindo reincidentemente o mesmo tipo de gênero alimentício. Assim que a gente obteve essa informação, eu, conjuntamente com a subsecretária executiva, a doutora Ana Beatriz, fomos na unidade, conversamos com a diretora, depois entrei em contato com a empresa e essa situação já foi regularizada. Não deixou de faltar alimento em nenhum momento, o que foi, na verdade, foi uma repetição de gênero alimentício, mas que já foi cobrada à empresa e isso já está resolvido. Tá bom, obrigado. Subsecretário de gestão. Sérgio Perdigão. Vou passar a palavra agora para o outro integrante da mesa, membro da Comissão de Saúde, vereador Paulo Pinheiro. Bom dia a todos presentes na mesa, colegas vereadores, pessoas presentes aqui no plenário. Em primeiro lugar, nós não temos como deixar de fazer esse comentário aqui, nós vereadores da casa. Estou vendo aqui o vereador Fernando William, o vereador
Leandro Lira, que também está aqui, os da mesa, nós não podemos aceitar o que aconteceu aqui hoje com a Fazenda. O desrespeito do governo com a Casa Legislativa. A gente entende tudo. A gente entende que o secretário da Casa Civil, que eu continuo chamando de primeiro-ministro do governo, ele nas últimas reuniões, ele substituiu todos os secretários, ele falou na reunião com o secretário de saúde, ele falou, não deixou o secretário falar, com a própria secretária de Fazenda anterior ele fez isso, e eu acho que ele chegou à conclusão que ele é o secretário de Fazenda, de Saúde, tudo, e resolveu que hoje não teria ninguém da Fazenda para prestar contas. Então eu acho que ele já não acha mais primeiro-ministro, agora já acha rei, já passou de bola. Então é absolutamente inaceitável que os poderes não se respeitem. E o que aconteceu hoje aqui é um desrespeito. Eu parabenizo a vereadora Rosa Fernandes pela atitude que ela já tomou aqui, de fazer a cobrança legal em relação à Secretaria de Fazenda. Em relação à apresentação, eu queria fazer algumas perguntas ao secretário Marco Antônio, para que a gente pudesse entender bem as coisas, porque para falar sobre o que está acontecendo agora, nós temos que falar sobre o que já aconteceu e o que o governo pretende que aconteça à frente. Hoje aqui é uma prestação de contas. A prestação de contas já foi feita. Os números, é difícil a gente rapidamente assim discutir os números. Eu só queria aproveitar o quadro que está lá em cima, apresentado, que é acho que é o último quadro da apresentação, que fala sobre a avaliação das AIHs cirúrgicas. Eu quero interpretar esse quadro com uma visão. Nós tivemos em 2017 uma crise na área da saúde que atrapalhou a produção do serviço de saúde, por mais que o governo queira dizer que não, por mais que o governo apresente alguns números aqui mostrando aumento. Esse quadro aí mostra claramente alguma coisa que eu vou interpretar da seguinte maneira. Vocês veem em azul, naquela linha azul de cada unidade de saúde, estão as AIHs de 2016. E na linha, que eu não vejo bem a cor, se é vermelha, vou chamar de vermelha, as AIHs produzidas em 2017. Nós vemos ali que, comparando o terceiro quadrimestre de 17 com o terceiro quadrimestre de 16, que é o quadro mostra isso, nós vemos que os hospitais Souza Aguiar, Salgado Filho, administração direta, os dois, Ronaldo Gazola, administração Proes, Pedro II, administração Proes, Loreto, administração direta, Jesus, administração direta, Evandro Freire, administração Proes, e o Barata Ribeiro, administração direta, todos eles, a produção em 2017 foi menor do que a produção no mesmo quadrimestre de 2016. Esse quadro, claro, mostra que a crise bateu nas unidades públicas de administração direta e nas unidades públicas de administração terceirizada. Bateu da mesma maneira. Esse é um quadro claro que mostra que a crise mexeu nos números. Bom, sem discutir os outros números, que acho que a gente vai ter que discutir posteriormente, eu queria fazer a análise do documento inicial, na página 5 do documento, que é um demonstrativo geral. É preciso que a gente entenda isso. Foi muita confusão durante esse ano aqui na Câmara, foi muita confusão no governo. O prefeito, quando abre a boca, diz coisas que são absolutamente impublicáveis, porque não são verdadeiras. A Secretaria de Saúde dá a sua opinião, aqui dentro da casa, várias vezes dá a sua opinião. A Casa Civil dá a sua outra opinião. Mas o que nós temos, na verdade, são os números que vão dizer, e os números que o próprio governo está trazendo aqui. O governo mostra, nessa página 5, que a dotação inicial, ou seja, o orçamento aprovado e utilizado era de 5,3 bilhões de reais para 2017. Eu queria só que entendêssemos uma coisa. Este orçamento, 5,3 bilhões, foi confeccionado, foi planejado e foi aprovado
pelo governo anterior. O orçamento 17 foi aprovado pelo governo Eduardo Paes. Portanto, o governo anterior dizia o seguinte: com a experiência do que eu fiz em 2016, o próximo governo, que pode ser até o nosso candidato, porque o orçamento, quando foi mandado para cá, ainda não tinha acontecido a eleição, o próximo governo, que pode ser o meu, dizia ele, pode perfeitamente trabalhar a saúde com 5 bilhões e 300. Esse é o raciocínio que está aqui. O governo que entrou não sabia disso, pegou um orçamento pronto. Então, esse é o ponto inicial. O que nós temos aqui muito claramente? Que do orçamento de 5,3 bilhões, a Secretaria de Saúde só conseguiu empenhar 4,9, 86%, quase 87% do orçamento aprovado. Portanto, em torno de 400 milhões de reais do orçamento aprovado, mandado pelo outro prefeito, aprovado por essa casa, a atual secretaria, o atual governo, deixou de executar 400 milhões de reais, que nós vamos ver a explicação na página 7. Contingenciamento, que até é maior do que isso. Está aí escrito 543 milhões de reais. Então, isto que aconteceu em tantas discussões na casa durante o ano, que dizia a secretária de Fazenda que era obrigada a contingenciar, porque ela não tinha segurança arrecadatória, ela não podia liberar o dinheiro, dizia ela aqui constantemente que a saúde gastava mal, disse aqui para a gente várias vezes, que ela não confiava naqueles gastos, a secretária de Fazenda que saiu. O que aconteceu no final do ano? O que ela prometeu, o que o governo Crivella dizia, o que o prefeito, quando abria a boca, falava essas coisas que são impublicáveis, é que eu estou contingenciando para gastar melhor, no final do ano eu vou compensar isso tudo. Não foi verdade, está aqui escrito. Ou seja, a Secretaria de Saúde não conseguiu executar o orçamento que foi aprovado, pelas informações que a gente tinha aqui, não por culpa da Secretaria de Saúde, por culpa da Secretaria de Fazenda, que não liberava os recursos, e contingenciou e morreu agarrado aos recursos no final do ano. É muito importante dizer isso, porque isso teve repercussão naqueles números que estão lá em cima. O que a Secretaria de Saúde teve que fazer durante o ano com os cortes? O corte feito pelo prefeito é um corte que pega a carne de cima a baixo. Por exemplo, do orçamento aprovado nessa casa de 2017, desse orçamento que nós estamos falando, durante o ano, o que a Secretaria de Saúde teve que fazer? Teve que cortar dos orçamentos, se cortou o total, corta dos outros. Por exemplo, o orçamento do Souza Aguiar, que foi planejado, 163 milhões, 164, aconteceram corte de 12 milhões de reais. Do Salgado Filho, 5 milhões e 700. Do Miguel Couto, 16 milhões e 700. Do Lourenço Jorge, 17 milhões e 600. Do Albert Schweitzer, que é uma história absolutamente inacreditável, que nós vamos discutir depois aqui, do Albert Schweitzer, o corte foi de 29 milhões de reais. Do Pedro II, 9 milhões de reais. Do Rocha Faria, 22 milhões de reais. E do Ronaldo Gazola, o hospital mais importante para o sistema de regulação, juntamente com o Hospital da Piedade, com as policlínicas, teve um corte de quase 10 milhões de reais. Então, só nos 5 principais maiores hospitais de administração direta e nos 5 principais hospitais de administração terceirizada, foram 145 milhões de reais cortados. Por quê? Porque a Secretaria de Saúde não gosta dos hospitais? Não. Porque essa é a realidade imposta pelo governo. Então, esses cortes, aí não adianta querer nos enrolar nisso. O que aconteceu com esses cortes? Os hospitais pararam, por mais que se disse na imprensa que não era isso, por mais que o prefeito fizesse declarações de que não faltava nada, que a crise era das OS, não era, não foi, não é. A crise é da rede toda. Os hospitais terceirizados, os hospitais de administração própria, tiveram que suspender cirurgias, passaram meses sem medicamentos, passaram meses sem roupa, passaram meses sem insumos básicos. Isto é a realidade da ponta do sistema, que não pode ser dourada a pílula por aqui. Por que isso? Por que isso? Por que essa experiência? O que aconteceu com isso? O que aconteceu nesse sentido? Nesse sentido, nós tivemos, por que houve esse orçamento? Porque nós tivemos um grave problema, e esta casa tem responsabilidade nisso. Essa casa terá responsabilidade de discutir isso.
Por que aconteceu a crise, esta crise que está aqui em números, está em números colocados pelos próprios números da prefeitura, esta crise, ela tem uma razão. Primeiro ponto da razão, baixa arrecadação, ou por má qualidade do trabalho do governo municipal nesse ano, ou pela crise econômica, ou as duas coisas juntas, nós tivemos uma arrecadação menor, mais de 4 bilhões de reais foram arrecadados a menos. Isso fazia com que o prefeito atual tivesse dificuldades em utilizar o orçamento. Até aí concordamos perfeitamente. Mas ele precisava entender quanto custa isso. Ele precisava entender que para botar 15 milhões agora para fazer a catarata com propaganda eleitoral na televisão, para fazer isso, ele precisava ter feito outras coisas primeiro. Ele precisava ter posto esse dinheiro em outro lugar, tirar dinheiro de outras secretarias, e ele não quis fazer. Esse é um dos problemas. Mas tem um segundo problema também, que a casa aqui precisa rever isso, e que nós precisamos entender. Esse segundo problema é a herança deixada pelo prefeito anterior. Isso é gravíssimo. Se as pessoas tiraram a Dilma do governo, que deu pedaladas, nós precisamos entender o que aconteceu com o governo municipal nesse orçamento, porque é aí que aconteceu o crime. O governo passado, que fez esse orçamento, mandou para o prefeito seguinte um orçamento 300 milhões a mais do que o orçamento que ele usou no ano passado. Só que o governo anterior botou no colo do novo governo uma bomba relógio no valor de quanto? 400 milhões de reais da municipalização do Rocha Faria e do Albert Schweitzer e mais 500 milhões por clínicas da família inauguradas sem sustentação orçamentária. 900 milhões de reais. Ou seja, o prefeito anterior é muito engraçado. Ele bota uma conta para o prefeito seguinte, que ele até imaginou que seria ele, ou o agregado dele. Manda uma conta de 900 milhões e aumenta o orçamento 300. Ele acha que ele está fazendo algo contra quem? Contra o prefeito anterior, contra os vereadores? Não, contra a população. A crise tem que ter nome e sobrenome. Parte da crise de 2017, que nós estamos vendo aqui, a parte dessa crise é culpa da administração Crivella. Inoperante em muitos pontos, insensível em vários pontos, mas também tem parte de uma herança deixada pelo outro prefeito em relação à municipalização. Municipalizaram 2 hospitais para fazer propaganda eleitoral da campanha, com o seguinte argumento: não poderíamos deixar a população da Zona Oeste sofrer. Nós, do governo que estava naquele momento, não podemos ver a população que usa o Albert e o Rocha Faria sofrerem. Vamos trazê-lo para o nosso colo. O que é que eles fizeram? Cortaram 29 bilhões de um hospital e 12 milhões do outro, com pena da população. Foi com muita pena da população que foi feito isso. Então, senhores, esse é o primeiro ponto que nós temos que discutir. E como é a prestação de contas final de 2017, nós queremos fazer essa pergunta ao secretário, se realmente a secretaria nos confirma um documento que foi apresentado aqui na Câmara no dia 22 de fevereiro de 2017, o então secretário, nosso colega vereador Carlos Eduardo, nos apresentou um documento sobre isso. Qual era o peso da municipalização do Rocha Faria e do Albert Schweitzer e qual era o peso da abertura de 35 clínicas da família sem suporte orçamentário. Esse documento foi passado e reconhecido também pelo Tribunal de Contas como verdadeiro. Essa é uma dívida, é uma herança que o governo atual recebeu. Da mesma maneira, eu queria saber primeiro se a secretaria confirma esses dados colocados aqui em fevereiro pelo então secretário Carlos Eduardo, depois confirmados pelo Tribunal de Contas. Depois eu queria saber se realmente a Secretaria de Saúde confirma que fechou o ano 2017 com em torno de 543 milhões contingenciados. Ou seja, para que a gente entenda, a Secretaria de Fazenda não permitiu à saúde executar todo o orçamento, porque é muito importante discutir isso, porque o que ficou aqui nessa casa, e aí a palavra tem que ir ao secretário de Saúde, porque é ele a pessoa indicada para isso, a secretária de Fazenda dizia que a Secretaria de Saúde não tinha qualidade para poder utilizar todo o dinheiro que pedia. Então é preciso que o secretário nos esclareça. Realmente,
não gastaram o orçamento todo, porque não tinha recursos, não puderam empenhar mais do que 4 bilhões e 900, porque não haviam recursos. Foi isso que aconteceu. Para nós é muito importante, secretário, nós sabemos isso, para discutir aqui dentro da casa o que vai acontecer para frente. Depois, ainda, secretário, uma outra pergunta é a respeito da situação daqui para frente. Daqui para trás temos isso. Então, o prefeito contingenciou. E a preocupação dessa explicação é porque no outro orçamento, quando a Câmara e a Comissão de Finanças, que eu peço mais 2 minutos que eu já vou encerrar, que a Comissão de Finanças fez um trabalho muito importante, seus técnicos e os componentes, o vereador Aloysio, a vereadora Rosa Fernandes, na época foram as pessoas que trabalharam nisso, lá no orçamento passado, conseguiram pegar um orçamento de 5 bilhões. Primeiro era 4.900, o prefeito errou redondamente, pela primeira vez na história, o prefeito refez o orçamento dele 15 dias depois, botou um de 5.300, 5.400, e depois a Câmara aumentou esse orçamento para 6 bilhões. Imaginávamos que tudo isso que se falou aqui tivesse, pelo menos deixasse alguma cicatriz no prefeito e na sua equipe financeira. Parece que não. Começa o ano, fazem a mesma coisa, a mesma secretária ainda, não é o secretário que faltou, era a secretária que foi embora. Resolveram contingenciar novamente. Dessa vez, contingenciaram 300 e remanejaram a saúde mais 300. Ou seja, o prefeito continua entendendo, e é preciso eu dizer isso aqui, porque toda vez que tem reunião aqui, vem muita gente puxar o saco do prefeito e tal. Aqui não é para puxar o saco de ninguém, aqui é para dizer a realidade em números. O prefeito é o responsável pela falta de dinheiro ano passado. Claro que tem outros coadjuvantes, mas ele é o principal responsável por isso. Ele tem autorização da casa para remanejar 10% do orçamento. Ele pode mexer e pode tirar de outras áreas. Para o ano que vem, para o ano de 2018, ele faz a mesma coisa. Então, eu queria perguntar ao secretário, porque nos assusta muito essa fantasia. Mandaram para cá, secretário, uma lei de diretrizes orçamentárias que tem 2 pérolas, 3 pérolas para que sejam esclarecidas, e vão ser esclarecidas, evidente, na audiência pública. Mas para que o senhor nos mostre, para que o senhor entenda porque a nossa insegurança entender o que está acontecendo. Porque a gente ouve uma coisa, quando vem escrito, vem outra. Na lei de diretrizes orçamentárias, o governo atual diz que vai fazer aumentar em 400 mil, vai aumentar aquela estatística lá, em 400 mil atendimentos na UPA, mas vai gastar menos 68 milhões nas UPAs. Veja que mágica será essa. Ele vai atender mais gente e gastar menos. Nos centros de atenção psicossocial, que está devendo muitas coisas, ele diz que vai aumentar em 4.100 pessoas acompanhadas pelos CAPs, mas vai cortar 18 milhões do orçamento. Em relação aos medicamentos, ao contrário. Ele diz que vai distribuir menos medicamentos, mas vai aumentar em 8 milhões o orçamento para os medicamentos. Então, é aquela história da Dilma que dizia, vou fazer mais com menos. E aqui parece que o prefeito botou um slogan novo, vou fazer menos com mais. É inteiramente diferente. Então, nós precisamos saber disso para discutir na casa. E, por último, secretário, depois dessas informações, para a gente poder ter condições de discutir aqui, as nossas perguntas são muito em função de uma discussão que vai haver aqui das contas do prefeito Eduardo Paz de 2016, que essa casa vai discutir nos próximos dias. E nós precisamos disso, porque há um parecer técnico do Tribunal de Contas que é digno de ir para o Guinness. Algo aqui que no dia a gente vai ter que ler para entender bem o que é isso. Vale o crime quando o crime é cometido em bem da população. Vamos interpretar isso, ver se achamos em algum lugar como vamos interpretar isso. Eu queria fazer 2 perguntas a mais sobre isso aqui. A primeira é sobre, eu não sei se a vereadora Rosa Fernandes vai voltar aqui, mas sobre o fechamento da UPA de Costa Barros. Ela vai fazer, então eu vou deixar para ela, não vou fazer a pergunta dela. E a outra, senhor presidente, é a respeito, tem pessoas aqui na plateia que vão falar sobre isso, vão se inscrever para falar, é a respeito do problema da discussão da maternidade da Ilha do Governador. Já fizemos algumas reuniões, estivemos lá com o pessoal da ilha, há a proposta de fechar a maternidade do Paulino Werneck, há uma discussão técnica que precisa ser mais bem aprofundada, a posição técnica da Secretaria é que a ilha não precisa de maternidade, que o número de partos lá é insuficiente, mas nós estamos tendo problemas em relação a isso. A ideia inicial era tentar refazer de alguma maneira a maternidade da ilha. A prefeitura pensava em refazer a maternidade no hospital Nossa Senhora do Loreto. E agora surge uma nova discussão. Por que o hospital da ilha, quando inaugurado, não tem maternidade? Se tiver espaço físico, seria possível que o hospital da ilha tivesse a maternidade?
ao invés de gastar um dinheiro em outra maternidade, num local que está pronto. Então, eu queria que o senhor me dissesse a quantas anda isso aqui. Eu sei que no ano passado não havia recursos, quer dizer, recursos foram cortados, recursos existiam, eles foram cortados. Se o senhor pudesse nos dar uma noção em relação a isso, e nos fechar nessa avaliação que nós fizemos aqui. Tudo isso é verdade, que nós falamos aqui, ou tem alguma coisa que não é verdade? Obrigado. Só um minutinho, secretário. Antes, eu só quero dizer que estão abertas as inscrições para quem quiser falar ali na tribuna com a equipe nossa do cerimonial. E vou passar aqui ao secretário para que ele possa falar. Em relação às AIHs, em 2016 foram 150 mil AIHs totais. Em 2017, 162 mil AIHs. A produção cirúrgica foi de 80 mil em 16 para 85 mil em 17. E no total, mais 10 mil de internações. Em relação, vou deixar um item aqui para o final, em relação à questão do orçamento para 2017, a expansão do Programa de Saúde da Família, no segundo semestre de 2016, com a implantação de mais de 288 equipes de estratégia de saúde da família, 88 equipes de saúde bucal, isso custou em torno de 300 milhões. E a municipalização do Rocha e do Albert também 295 milhões. E isso realmente não havia previsão no orçamento de 2017. Em relação ao contingenciamento de 543 milhões, isso sempre vai constar, porque isso é um dado contábil, né? Então, sempre vai constar quando se apresentar o orçamento. Em relação à maternidade da ilha, eu vou deixar aquela questão para o final, que é a maior. Não, só para esclarecer. O senhor falou que o contingenciamento existe. Então, na verdade, o que a Secretaria gastou esse ano? Foi 4 bilhões e 900? Eu vou deixar isso para o final, que é a resposta maior. Então, para a gente resolver essas logo. Em relação à maternidade da ilha, a gente não tem previsto orçamento de investimento para a maternidade da ilha. Como isso está na fonte desse ano. Mas não havia previsão em 2017, houve falta de recurso, e, portanto, nesse momento não tem nenhuma decisão sobre uma nova unidade obstétrica na Ilha do Governador neste momento. Há no plano de governo, até o final do mandato, a previsão de uma maternidade, mas isso ainda não está definido em 2017. Agora, em relação à questão do orçamento de 2017, aí essa página aqui, vereador, que é mais resumida para acompanhar o meu raciocínio aqui, eu vou utilizar essa aqui, vereador, que acho que é a página 6, eu acho. 7. Então, vamos lá. Em 2017, a dotação inicial foi de 5 bilhões 342 milhões. Os acréscimos, né, que aí vem de remanejamentos, né, somaram 854 milhões. Se você remanejou, você cancelou de algum lugar para poder remanejar. Então, os cancelamentos foram de 515 milhões. Portanto, a diferença entre acréscimo e cancelamento foi de 339 milhões de reais. Ficou bloqueado 126 milhões. Contingenciados, 543 milhões. Portanto, a nossa dotação final disponível foi de 5 bilhões e 11 milhões de reais, tirando os quebrados. A gente executou 4 bilhões 930 milhões de reais. E a gente deixou em torno de 70 a 80 milhões, que são os restos a pagar. Desses 70, 80 milhões, existem créditos do final de 2017 da fonte SUS,
que estarão entrando na nossa conta. 40 milhões de investimento, em torno de 30 milhões de custeio. Então, no final, a gente deixou de executar menos de 1%, né? Aliás, 1,6%. Ok? É difícil de entender, mas eu vou insistir. Tá aí, o que o senhor me diz é o seguinte: a Câmara aprovou um orçamento de 5.300 e o senhor executou 4.900. 4.900. A Câmara autorizava 5.300 e o senhor utilizou esse contingenciamento de 543. Aconteceu, é dinheiro que o prefeito não autorizou a Secretaria de Saúde a usar. Essa é a tradução do que o secretário falou para mim. Correto? Eu vou pedir para o Alexandre, certo, que é responsável pelo acompanhamento do nosso orçamento, para dar mais explicações técnicas. Não Paulo, você de uma forma politicamente que eu não sei se posso te acompanhar, mas a conclusão técnica é muito clara. Da inicial de 5.300, tem um acréscimo de 339, que é o que entra de outras secretarias ou de recursos externos. Isso se torna 5.681. No entanto, o contingenciamento e o bloqueio somam 670 milhões, logo disponível mesmo para poder empenhar e executar, são 5 bi e 11 milhões. Dos 5 bi e 11 milhões, foram praticamente executados tudo, 4 bilhões 930 até 31 de dezembro. A diferença é de cerca de 80 milhões, e desses 80 milhões, 60 são recursos do SUS que vão virar créditos suplementares para nós mesmos. Quer dizer, é normalmente aquele dinheiro que entra depois do dia 20 de dezembro que nunca consegue ser gasto. Então, na prática, a eficiência da saúde para executar foi da ordem de 99% de todo o orçamento. A minha discussão não é a eficiência da saúde, concordo para mim. Continuo com o mesmo raciocínio. Do que você me diz, aprova-se. Qual é o orçamento? Quando se aprova o orçamento, vai se discutir com o orçamento do outro prefeito. Aprova-se um orçamento de 5.300. Tira, bota, remove, no final de contas, dos 5.300, o prefeito só deixa a secretaria gastar 4.900. Essa é a realidade. Os outros 400 milhões que foram colocados no orçamento que a Casa aprovou, o prefeito resolveu que não poderia gastar. Ele é secretário de Fazenda. Porque isso vai se repetir esse ano outra vez. Então, este quadro, eu fico satisfeito com a sua resposta técnica e eu vou juntar a sua resposta técnica à minha resposta política. O prefeito autorizou a que vocês gastassem 4.900, né? Que é mais ou menos o mesmo que o prefeito Eduardo Paz gastou no ano anterior. Mais ou menos a mesma coisa. Eu estou satisfeito com a resposta. Obrigado. Vamos seguir. A gente tem aqui 3 inscritos, além dos vereadores que não vão falar. Vou encerrar essas inscrições. Vou passar a palavra agora para a vereadora Rosa Fernandes. Senhor secretário, há um tempo atrás, no ano passado ainda, eu informei a secretaria sobre a situação da UPA de Costa Barros. E ontem recebi a informação de que a UPA de Costa Barros será desativada e parte de seus funcionários já estariam, a partir de hoje, recebendo aviso prévio. Eu não tenho conhecimento do relatório da Rio Urbe em relação à questão da base aonde o equipamento foi implantado. E aí faço a pergunta se aquele equipamento precisa ser totalmente desativado para que façam os reparos, o conserto, a reposição de base, enfim, para que aquele equipamento possa continuar atendendo. Cabe lembrar que a população daquela região de Pavuna, Costa Barros, Barros Filho, Guadalupe e demais bairros próximos são atendidos naquela unidade. Quais serão as medidas que vocês adotarão para atender a população daquela região que tem certamente dificuldade de se deslocar para outras áreas? Ficarão sem emergência? A unidade da Ronaldo Gazola não tem porta aberta de emergência.
para onde iriam esses pacientes? Não haveria possibilidade de colocar, como vocês já fizeram em outras épocas, um container ao lado desse equipamento para que pudesse receber os pacientes com a ambulância para fazer o deslocamento para outras unidades? Eu gostaria de entender por que vocês também não informaram aos funcionários a real situação e nem passaram para a população essa decisão de desativar aquela unidade. Ok. Aqui é o relatório da visita técnica realizada pela arquiteta, e depois eu posso passar para a vereadora e para seria todos legal os vereadores. depois colocar à disposição das comissões de orçamento e saúde. Então, as recomendações, depois eu vou entrar em outras questões, mas essa aqui é o relatório. Recomendações. Recomenda-se reparo e reforço na estrutura do piso, substituição das mantas danificadas, análise e reparo da rede de esgoto, processo de corrosão no reservatório superior, reparo e ou troca do reservatório inferior, buraco existente. Conclusão, as recomendações citadas anteriormente, as manutenções preventivas e corretivas devem ser realizadas por empresas especializadas, que, lógico, apresentem qualidade e garantia do serviço. Recomenda-se a priorização dos reparos sinalizados neste relatório, devido ao seu avançado processo de deteriorização e os riscos à segurança dos usuários. Aí são algumas fontes. Em relação à essa UPA, na 3.3, a gente tem a UPA de Madureira, a Costa Barros, a Rocha Miranda, Irajá, a UPA Marechal Hermes e a UPA Ricardo de Albuquerque. Temos 6 UPAs, para uma população daquela região estimada em 959 mil habitantes. A cobertura total que essas 6 unidades podem fazer é de 1.800.000 pessoas, e elas hoje cobrem 840 mil. Portanto, a gente tem um excesso para aquela região da 3.3, um excesso, a gente tem uma capacidade de atender a mais 1 milhão de pessoas. Então, assim, a proposta para poder fazer a reforma completa da UPA, e que, segundo os técnicos da Secretaria, essa reforma não ocorre de uma forma rápida, né, porque são diversos problemas atingindo até a estrutura, a gente tem ainda que a UPA de Costa Barros, ela atende 300 pacientes por dia, sendo que 77% dos pacientes são pacientes de risco verde, ou seja, são pacientes de menor gravidade, que podem ser atendidos em até 2 horas após a chegada, ou mesmo podem ser encaminhados para outras unidades. E as unidades de referência, para a gente poder fazer essa obra da UPA de Costa Barros, serão a UPA de Rocha Miranda, a UPA de Marechal Hermes e também o Hospital Carlos Chagas. Todas essas orientações e recomendações serão feitas de forma extremamente adequada, toda a população vai ser informada, assim como os funcionários. Mário, a gente já tem a data? Ainda não. Acho que ainda não, né? Para o início da obra. Ainda não tem data do início da obra, não. A gente ainda não tem a data. Então, tudo isso vai ser muito bem informado à população e aos profissionais. Porque quando a informação vai chegando, todo mundo já fica preocupado, né? E lá, como é a OS e ABAS, não é isso? Os funcionários estão a única coisa que houve foi um encontro com a OS, porque como a OS tem nesse mesmo contrato outras 2 unidades, a gente vê a possibilidade de aproveitamento dos profissionais e a transferência de alguns profissionais para outros contratos, levando o provisionamento, e assim ter o menor impacto possível na vida desses profissionais. A partir do momento que for definida uma data, a gente está em contato também com a RIURB, porque essa obra terá que ser pela RIURB, que é uma obra estruturante, é uma obra muito
Importante, aí vai ser dado o aviso prévio e o acerto com os fornecedores da unidade. Mas a gente as conversas surgiram porque a gente teve que primeiro saber esse número de profissionais para ter menor impacto possível também na vida das pessoas. Mas a obra é uma garantia de segurança aos pacientes e também aos profissionais que lá estão, porque já tivemos alguns acidentes. Então, assim, em havendo o fechamento, a ideia é reaproveitar os funcionários que lá estão para as outras unidades geridas pela IABAS, é isso? Número 10 aqui, por favor. Havendo essa possibilidade, é a nossa prioridade. Isso aí nós estamos estudando com a OS essa possibilidade. Inclusive, a transferência de provisionamento para outros contratos, para que se aproveite ao máximo os profissionais, já que a OS tem algumas lacunas em outros contratos com a nossa secretaria. Tá, aqui vocês encaminharam então agora as fotos do relatório realizado, as fotos da inspeção realizada. A gente solicita então que a secretaria possa encaminhar 5 cópias do relatório técnico para cada um dos representantes aqui, dos membros das comissões de Orçamento e Saúde. Tá? Vou passar agora a palavra ao vice-presidente da Comissão de Orçamento, vereador professor Célio Luparelli. Senhor presidente, senhores componentes da mesa, senhoras e senhores, eu só queria, senhor secretário, se eu pudesse dar um esclarecimento, coisa rápida, em relação à clínica da família da Praça Márcia Mendes. Clínica da família da Praça Márcia Mendes, que fica no Campinho, mais ou menos no epicentro. Valqueire, Praça Seca, Campinho. Essa clínica teve sua obra iniciada em 4 de dezembro de 2015. Avançou bastante. Numa dessas audiências que nós tivemos aqui na sala de comissões, foi falado que, inclusive, a clínica tem 4 equipes já destinadas para o local, mas que estão remanejadas para outras unidades. Isso foi falado nessa reunião. Então, eu queria saber da possibilidade, porque é um anseio muito grande, a gente que está na ponta sofre muito com a cobrança. Então, da possibilidade de concluir as obras e iniciar o funcionamento, porque a avaliação minha é diferente da avaliação dos técnicos da RIUB. Eu não sou engenheiro. Aliás, é o que me falta, talvez, na formação. Então, não tenho competência para falar, mas na minha ótica tem mais de 70%, 80% da obra pronta. Alguns dizem que não, que só tem 60%. Enfim, esse critério é complicado, né? Tem que ser realmente técnico. Mas, de qualquer maneira, superando a parte técnica, eu ia apelar para a parte humana. Aquela região precisa, é uma demanda muito forte, é uma área ali no entorno muito carente, e eu apelo para o senhor e para o prefeito para analisar essa questão com muito carinho. Muito obrigado. Eu vou pedir para a Paula esclarecer melhor, mas pelo que eu lembro da nossa na audiência que teve aqui, é a mesma clínica. E ela acho que está com 75% de conclusão das obras, 75%. Ali na região de Jacarepaguá, perto da Cidade de Deus, tem a da Quintanilha. Essa já está com 100%, a gente está efetivando agora, vai começar a fazer o asfaltamento da rua, a ligação de água e energia elétrica. Paula, você pode dar mais detalhes da clínica que o vereador solicitou? Sim, pois não. Complementando o que o secretário coloca, a gente cuida dessa área com bastante carinho e atenção. A gente tem equipes nas outras unidades. Agora, é o que o secretário colocou. A gente tem que encerrar a estruturação física para que então a gente coloque as equipes, faça a inauguração. Agora, é um problema que a gente está tratando junto com a Gerência de Engenharia e Obras da Secretaria de Saúde, a questão da instalação definitiva da água e da luz.
Só para concluir, senhor presidente, só um detalhezinho. A gente que está, repito, lá na ponta, sofre muito com o seguinte. Nós temos medo, os moradores, eu moro muito perto mesmo. Os moradores têm medo de que, com a paralisação da obra durante tanto tempo e sem uma fiscalização maior, as pessoas que são depredadoras certamente não são da comunidade, que há um anseio muito grande, positivo para essa obra ser concluída e começar a funcionar, mas depredadores invadam e daqui a pouco a gente vai ter um outro componente para ter que vencer, que é tirar esses depredadores, esses invasores lá. É a minha preocupação também, tá bom? Vou chamar agora o vereador Fernando William para fazer uso da palavra. Rafael, cumprimento os demais integrantes da mesa, assim como o secretário Marco Antônio, cumprimentar todos os vereadores presentes, demais cidadãos. Primeiro eu queria me associar às palavras da vereadora Rosa Fernandes e do vereador Paulo Pinheiro, porque eu acho que pela primeira vez na história da Câmara, numa atitude que eu não sei se é de falta de respeito com o Legislativo, eu não sei se é de desconhecimento da legislação, eu não sei se as duas coisas juntas, enfim. Nós não tivemos aqui a representação da Secretaria de Fazenda, e a gente sabe que até para tratar da questão orçamentária de todas as outras secretarias, a gente depende de informações da Secretaria de Fazenda. Então, lamento profundamente, espero que não só a Comissão de Orçamento, Finanças e Fiscalização Financeira, assim como o plenário da Câmara, adote providências firmes em relação a essa ausência, não só buscando explicações para o fato de não ter havido a presença da Secretaria de Fazenda aqui, como também por não ter dado sequer uma resposta, nenhum tipo de informação. Parece que o secretário não tomou posse. Aliás, é uma coisa muito estranha. Esse governo faz umas coisas que realmente é muito estranha. Quer dizer, um secretário que sai, normalmente o prefeito solicita que ele permaneça no cargo até que o outro tome posse. Se ele é demitido extemporaneamente, bom, amanhã eu não apareço mais e resolveu sair, o prefeito nomeia alguém que responda administrativamente por ele até que o outro secretário assuma o cargo. É o que eu imagino, enfim, é assim que funcionam as coisas, imagino eu. Mas, enfim, eu até quero dizer o seguinte, eu entendo as dificuldades que o governo enfrentou no ano passado, eu como vereador, eu digo isso em todas as reuniões, eu não tenho absolutamente nenhum compromisso formal de ser da base do governo e, portanto, votar a favor do governo em todas as matérias que o governo encaminha aqui, da mesma maneira que eu não tenho nenhum compromisso de ser aquela oposição radical, enfim, ou uma oposição por oposição, que critica tudo aquilo que, enfim, deixa de ser feito pelo governo. Eu penso que tem um compromisso com a cidade. Muitas vezes a gente tem que votar a favor, outras vezes contra, enfim, e compreender as dificuldades do governo, tentar ajudar, é o que eu tenho procurado fazer. Normalmente isso não é bem entendido, nem pelo governo, nem pelos cidadãos. Quando a gente vota, por exemplo, aumento de tributos, etc. e tal, a população reage de uma forma, achando que nós estamos, enfim, comprometendo ainda mais a sua situação financeira, o que é real, o que é verdadeiro. Não sabe a população que se nós não tivéssemos votado determinadas matérias aqui que aumentasse a receita, as receitas da Prefeitura para esse ano, muito provavelmente a gente enfrentaria enormes dificuldades de gestão já a partir do mês de maio, do mês de junho. Então, muitas vezes a gente é obrigado a tomar decisões aqui
contrariam aquilo que nós gostaríamos de estar decidindo, mas é para, enfim, impedir, por exemplo, que a cidade chegue à situação que chegou o Estado do Rio de Janeiro, com todas as consequências que eu acho que cada um de nós sabe perfeitamente. Então, assim, é evidente que no ano passado nós tivemos uma crise fiscal, uma crise financeira séria. Nós tivemos, comparando o orçamento à receita real, 4 bilhões e qualquer coisa a menos do que estava previsto. E é óbvio que o governo não paga as suas despesas com orçamento. O orçamento é uma ficção, o orçamento é uma previsão de receita e despesa. O governo paga com o que ele efetivamente arrecada. E com a queda da arrecadação era natural, era de se esperar, inclusive, coincidindo a queda da arrecadação com o aumento do volume de atendimentos, seja por conta da falência do Estado, seja por conta, enfim, do aumento de unidades que foram criadas na gestão passada, geraram despesas novas e, portanto, necessitariam de recursos a mais. Isso criou uma situação de dificuldades que a gente reconhece. No ano passado, eu, pelo menos, a tendência foi ajudar em tudo que foi possível para que o governo tivesse os recursos necessários durante esse ano, para não estar justificando aí as suas enormes dificuldades. Agora, por exemplo, uma coisa que a gente observa na Secretaria de Saúde assim, a sensação que eu tenho é que há um descompasso na gestão. A sensação que eu tenho é que se falam várias linguagens na Secretaria. A sensação que eu tenho é que, enfim, alguma coisa esquisita tem ali que não... Quer dizer, a Secretaria não trabalha em sintonia. Por exemplo, eu não vejo aqui o secretário Dr. João, que é uma pessoa que tem tido um papel fundamental no processo de gestão. É uma pessoa com quem eu até pessoalmente tenho conversado bastante, e ele tem demonstrado que, na sua atuação frente às OS, que eu acho que é um papel que ele cumpre lá, conseguiu reduzir, enfim, algo em torno de 300 milhões no custo das OS, etc. e tal. E aí, por exemplo, uma das coisas que a gente tem observado na análise também das contas que avaliamos, por exemplo, no ano passado as OS deixaram de receber um valor significativo de recursos, o que fez com que houvesse toda aquela crise de falta de pagamento de servidores, greves, falta de insumos, uma crise enorme, principalmente na atenção básica. E também nos hospitais que foram, enfim, administrados por OS, como é o caso do Rocha Faria, que esteve perto do fechamento. Mas quando a gente vê números, por exemplo, que são pagos a essas OS por prestação de serviços, a gente verifica uma coisa estranha. Por exemplo, que hospitais da rede própria pagam serviços acima do valor que as OS em crise pagavam. O que justifica isso? Por exemplo, uma alimentação que custa, sei lá, R$10 na OS em crise, a administração direta paga R$15, ou R$25, ou R$23. Então, quer dizer, como é que é isso? O que explica isso? Quer dizer, não está tendo fiscalização adequada, não está tendo um empenho efetivo no sentido de que esses preços sejam equalizados. Na verdade, a gente já está com 1 ano e 4 meses de governo. Já era para que essa situação estivesse... E é óbvio, quer dizer, se você está pagando uma OS ou uma unidade do sistema R$15 por alimentação e a outra 25, o que está acontecendo? O que está pagando 25 está comendo melhor do que o outro que você está pagando 10? Enfim, como é que isso funciona? Quer dizer, como é que... Então, eu queria saber do secretário como é que está se trabalhando na perspectiva de que essa coisa possa ter unidade, uma organicidade. Quer
Quer dizer, para que isso funcione de forma equânime, para que se pague sem esse disparate, né, pela prestação de serviços. Algumas perguntas que eu gostaria de fazer já foram colocadas aqui, uma delas pela vereadora Rosa Fernandes, com relação à questão de Costa Barros, respondida já pelo secretário. Mas uma coisa também interessante é o seguinte, quer dizer, essa unidade, nós temos informações que ela já está para desabar há pelo menos um ano, né? Ou mais de um ano. Então, só agora, né, se adota providências no sentido de, enfim, paralisar a unidade para reconstruí-la. Tudo bem, é correto, não se vai esperar que ela caia na cabeça das pessoas para se tomar uma providência. Mas por que isso não foi feito antes? Por que a comunidade não teve a oportunidade de conversar a respeito, né, organizar os encaminhamentos, os referenciamentos, né, enfim. Então, a sensação que a gente tem é que realmente falta, né, unidade. E olha que, assim, é um governo que... o governo Crivella é um governo que substitui, né, um processo de gestão que vem desde o César Maia, um substituindo o outro mais ou menos dentro do mesmo enquadramento, os mesmos servidores, etc. e tal. Então, é legítimo, é de se esperar que haja um tempo de ajuste, haja um tempo de arrumação da casa, né? Mas nós já estamos com 1 ano e 4 meses, não há mais o que ficar se esperando. E, por fim, para finalizar, o vereador Paulo Pinheiro já tratou disso também. A previsão orçamentária inicial de 2017 era 5.329, né? O que foi liquidado foi 2.796. Nós, aliás, quando eu digo nós, fundamentalmente a Comissão de Orçamento, através do vereador Rafael, da vereadora Rosa Fernandes, com a contribuição de diversos outros vereadores, fizemos um enorme esforço, eu pelo menos nunca tinha visto antes, né, de consultar cada um dos órgãos da Prefeitura, cada uma das secretarias, no sentido de que não houvesse falta de recursos para a saúde. Aliás, no dia que nós nos reunimos para tratar desse assunto aqui, naquele dia o prefeito autorizou que o secretário informasse que haveria mais 400 ou 500 milhões a mais, né, de dotação para a saúde. E, né, com o esforço feito pela Comissão de Orçamento, se acrescentou recursos a essa dotação. Aí, bom, logo no início do governo, sem nenhuma justificativa plausível, né, pelo menos a secretária de Fazenda não explicou isso até hoje, o prefeito faz esse contingenciamento significativo, né, que já anotado aqui pelo vereador Paulo Pinheiro, quando, enfim, a dotação orçamentária não significa necessariamente que ele tenha aqui no início da gestão contingenciar os recursos. Né? Os recursos estão lá, estão previstos. Bom, se ele fez isso, né, se ele fez esse contingenciamento, algo, né, da Secretaria de Fazenda o orientou que ele não vai atingir efetivamente, né, em termos de receita, esses recursos. É uma pergunta que eu deixo para os... Queria fazer isso para a Secretaria de Fazenda, mas já que não está, para a Secretaria de Saúde, né? Quer dizer, se há previsão de problemas reais, né, a partir de agosto, setembro, outubro, né, dos mesmos problemas que nós enfrentamos no ano passado, com falta de pagamento de OS, com falta de insumos nos hospitais, com toda essa dificuldade imensa, né, que faz com que a saúde no Rio de Janeiro esteja vivendo essa situação de enormes dificuldades, né? Se isso vai acontecer de novo no final desse ano, se há previsão, né, quais são os dados, ou se a gente realmente pode ficar tranquilo que isso não vai acontecer. Obrigado. Obrigado, vereador. Secretário, pode... Vereador, em relação à UPA de Costa Barros, ano passado a gente não tinha nenhuma condição orçamentária para poder iniciar essa obra. Por isso que ela não teve início, né? E com a deterioração do problema, segundo o relatório do setor de engenharia e arquitetura, agora torna-se imperioso a gente iniciar a reforma da UPA Costa Barros. E a gente estará encaminhando as cópias do relatório, assim como todas as fotografias realizadas lá na unidade.
Em relação a compras pela OS, na média, as OSs, elas não compram melhor do que a administração direta, na média. A administração direta usa a Lei 8666, faz licitação na modalidade de pregão eletrônico e consegue comprar para a maioria de itens com preços menores do que das organizações sociais, até porque elas se limitam a alguns territórios. Então, ela não tem o mesmo volume que a administração direta. Assim como, na média, elas não são também mais eficientes do que a administração direta. Vale lembrar que, ano passado, de janeiro a abril, na gestão do vereador Carlos Eduardo, à frente da Secretaria de Saúde, ele implementou uma redução de 300 milhões nos contratos de OS, principalmente nas rubricas administrativas, redução de 5%, a rubrica administrativa para 2%. Foi nesse período que houve a redução de 300 milhões dos contratos com as OS. Acho que é isso. Acho que esse finalzinho da fala do vereador é projeção para a partir de agosto, não é isso? Você acha que a partir de agosto pode haver algum problema orçamentário grave aí? Olha, o que a gente tem discutido com o chefe da Casa Civil foi a mesma coisa quando ele esteve aqui conosco, acho que em 2 vezes em audiência, com a Comissão de Orçamento e a da Saúde, é que a Casa Civil, ele espera que a gente consiga executar integralmente o orçamento previsto. E, portanto, não há nenhuma recomendação pela Casa Civil e pelo prefeito para se fazer cortes relacionados à assistência na saúde. Não há. Então, a gente estará executando o orçamento integralmente. Essa é a orientação do secretário Messina. Bom, encerrando as falas dos vereadores, vou passar para aqueles que se inscreveram, junto à equipe de cerimonial. Dado o tempo já decorrido da audiência e o tempo que a gente tem que liberar o plenário para a sessão, vou ter que limitar, então cada um vai ter 5 minutos de fala, ok? Começar pelo senhor José Rogério Bussinger, ex-subsecretário da Secretaria de Promoção e Defesa dos Animais do Rio de Janeiro. Senhor presidente, Rafael Luiz de Freitas, demais vereadores, senhor secretário de Saúde, senhores e senhoras, a iniciativa de abrir para nós do plenário, que não temos voz, podermos nos pronunciar, eu só tenho a agradecer, porque eu fui subsecretário municipal da antiga Sépida, Secretaria de Promoção e Defesa dos Animais. O atual prefeito extinguiu a secretaria no seu primeiro ato, colocou ela como 3º escalão do governo, e nós, graças a essa iniciativa do senhor vereador Rafael, nós estamos podendo estar na frente do senhor secretário de Saúde e dos demais vereadores para denunciar nessa tribuna que existe no município do Rio de Janeiro uma epidemia de esporotricose que explodiu a mais de 400% os índices e é um caso de saúde pública, não é uma doença restrita a animais. Eles passam essa doença para os seres humanos e não existe na rede municipal do Rio de Janeiro disponibilização do remédio para se tratar essa doença. Então todos nós, todos vocês estamos propensos a contrair a esporotricose, que é transmitida principalmente por um gato ou cachorro, que é um fungo, e é uma doença tão grave que quando o animal morre, ele precisa ser cremado, porque se ele for enterrado, esse fungo vai contaminar a terra e vai continuar se propagando.
Infelizmente, senhor secretário de Saúde, nós não conseguimos ser ouvidos pelo terceiro escalão da Prefeitura, mas graças a Deus, na presença de Vossa Excelência, na presença dos demais vereadores, eu indago a Vossa Excelência o seguinte: o itraconazol é um remédio que obtém 100% de condição de salvar esse animal e impedir a contaminação do ser humano. É um remédio relativamente caro para as pessoas da população. Esse remédio era distribuído gratuitamente pelo município do Rio de Janeiro. E eu indago a Vossa Excelência o porquê das pessoas estarem desesperadas tentando conseguir esse medicamento para salvar seus animais. E volto a dizer, é uma questão de saúde pública, é uma doença transmitida para nós, seres humanos. Por que que a Prefeitura do Rio de Janeiro não disponibiliza mais na sua rede, nos seus postos, esse medicamento, o itraconazol? Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, Rogério. Eu vou deixar também as outras duas pessoas agora falarem, para no final o secretário e sua equipe poderem responder tudo. Ok? Convido a senhora Patrícia von Kapper para fazer uso da palavra. Pode. Boa tarde, senhor presidente, vereadores, a população do Rio de Janeiro. Eu estou aqui representando o Rio de Janeiro como cidadã. E eu tenho visto muitos problemas, como o José Rogério falou, e eu não vou me ater só a animais, porque não é o caso dos animais, mas eles são vetores de doenças para nós seres humanos, como a esporotricose, como a leptospirose e como outras doenças. A subsecretária, ela não tem comprado vacinas para os animais, medicamentos. E isso está trazendo para a população do Rio de Janeiro uma gravidade muito grande. Estamos diante de epidemias muito grandes. A leptospirose leva a pessoa a óbito. A esporotricose, ela é tratada com itraconazol também, né? Então eu pergunto a vocês, ao senhor secretário municipal, o que vocês estão fazendo diante da omissão de compras de vacinas para essas epidemias e para essas zoonoses? Porque a nossa população, ela vive em baixa renda, ela vive em comunidades e elas vivem diante dessa situação, porque os vetores estão passando problema e aí vão para as redes públicas e as redes públicas, aí vem o orçamento, que é um orçamento altíssimo, onde você poderia tratar vários problemas no início e não chegar ao ponto de ter que utilizar a rede pública. Então, o meu questionamento é o seguinte: há alguma atuação conjunta da Secretaria Municipal de Saúde com a SUBEM relacionada às políticas públicas de controle da população animal? Como Vossa Excelência enxerga a deteriorização da ex-CEPDA, atual SUBEM, a redução de serviços essenciais e o fracasso no programa de castração em massa, que por culminar com a explosão de zoonoses? Outra, foi noticiado no final do ano passado e no início deste ano a falta de vacina antirrábica no estado todo. Pergunto com relação a esse programa de imunização. Então eu peço que vocês tratem a saúde pública de uma maneira decente, humana e eficaz. Obrigada. Obrigado, Patrícia. Vou chamar o último inscrito, depois eu vou passar ao secretário e a sua equipe para que procedam as respostas. Convido o senhor Ricardo Novaes, membro do movimento Maternidade na Ilha Já, para que faça uso da palavra. Boa tarde a todas e a todos. Excelentíssimo senhor presidente, demais vereadoras e vereadores, senhoras e senhores. Meu nome é Ricardo Novaes, eu sou morador da Ilha do Governador. Nós estamos aqui como representante do movimento Maternidade na Ilha Já. A questão inicial é sobre o que foi prometido, ou seja,
No processo eleitoral, tanto o excelentíssimo senhor prefeito Marcelo Crivella, quanto várias vereadoras e vereadores se colocaram, naquele momento, como uma das promessas para justamente conseguirem ser eleitos em cima disso. Essa é a primeira questão. Com o seguinte mote de que era preciso cuidar das pessoas, ao qual nós concordamos. Só que fomos surpreendidos, há 7 anos atrás, quando nós tínhamos uma maternidade pública que funcionava com todas as dificuldades e adversidades na Ilha do Governador, baseado única e exclusivamente na abnegação de todas as funcionárias e funcionários. E que foi prometido que com a inauguração do Hospital Novo, o Hospital Municipal Evandro Freire, que já foi inclusive motivo de inquéritos aqui dentro dessa casa, com relação a série de problemas face à OS Sejam, o que aconteceu? Não foi realizada essa transferência. Nós temos hoje o 4º andar daquele hospital que foi pago com dinheiro dos nossos impostos, simplesmente ocioso. Ocioso por quê? Porque não há a maternidade que estava prevista para lá ser instalado. Deixando bem claro que nós não queremos que seja construído nada. Apenas queremos que a promessa que foi feita de que quando aquela edificação tivesse sido complementada, que fosse transferida a maternidade para lá. É basicamente isso. Acontece que, em decorrência disso, nós estamos tendo uma série de problemas. Só lembrando que a partir do mês que vem nós vamos ter a reativação dos jogos no Estádio Luso Brasileiro, que tem capacidade para 22 mil espectadores, ou seja, tumultuando mais ainda para entrar e sair da nossa ínsula. Haja visto que, como é público e notório, nós só temos uma entrada e uma saída. 2. Além disso, o excelentíssimo senhor prefeito cortou a verba de subsídio das escolas de samba, o que força as agremiações a tentarem aumentar a afluência aos ensaios. Com isso daí, nós vamos ter mais gente para os ensaios da União da Ilha, ou seja, tumultuando mais ainda a entrada e a saída da nossa ínsula. Só lembrando que nós só temos uma viatura do programa Cegonha Carioca, ou seja, para a Secretaria Municipal de Saúde, 2 mulheres não podem entrar em trabalho de parto ao mesmo tempo, o que é estatisticamente provável, haja visto que são 400 mil insulanas e insulanos no nosso bairro. Então, o que nós queremos na realidade é isso. Nós queremos que aquela promessa que lá atrás foi feita, que garantiu o mandato, através dos votos das insulanas e insulanos, seja respeitado. Ou seja, no momento em que se solicita, que se promete, se compromete a realizar aquilo dali, isso tem que ser realmente e efetivamente cumprido, e não simplesmente uma palavra ao vento. Eu acho que isso não pode acontecer, haja visto que não só para o atendimento das insulanas e insulanos, como também, como foi demonstrado na audiência pública sobre a mortalidade materna realizada neste plenário, onde então presidia a vereadora Marielle Franco, onde uma professora, coordenadora e orientadora do curso de doutorado da área de saúde da Universidade Federal do Rio de Janeiro, disse bem claramente: nós precisamos resolver isso não com uma ótica da Ilha do Governador, mas também de toda a região, porque o sistema não é só único e exclusivamente para atender as moradoras da ilha, mas do todo o entorno, como era feito anteriormente dentro do próprio Hospital Municipal Paulino Werneck, que pela sua excelência atraía justamente a gestante parturiente de toda a circunvizinhança. Então, o que nós estamos solicitando é apenas isso, que seja cumprido aquilo que foi prometido, e não, com todo respeito, excelentíssimo senhor secretário, que seja incluído numa tentativa de até o final de governo, se houver possibilidade, nós pensarmos se vamos fazer ou não.
porque são pessoas que estão tendo problemas sérios. E justamente volta ao mote que foi dado na campanha, que é preciso pensar nas pessoas, é preciso cuidar das pessoas. Muito obrigado. Obrigado. Vou passar agora a palavra ao secretário Marco Antônio para que responda e depois faça suas considerações finais. Como eu já disse anteriormente, a questão da maternidade da ilha, todos nós entendemos a importância da maternidade, mas a questão hoje ela se prende única e exclusivamente à questão orçamentária. Há até previsão, mas está contingenciado, né? E seria, logicamente, uma obra nova, que tem que seguir toda a regulamentação da ANR, do Ministério da Saúde. Então, é uma obra nova. Em relação às questões relacionadas a controle de zoonoses, esporotricose, imunização da raiva, quero só lembrar que em 2016 foram vacinados para a raiva, menos de 70 mil animais. Em 2017, ano passado, a gente vacinou 485 mil animais contra a raiva. Eu vou pedir para a minha subsecretária de Vigilância Sanitária, Fiscalização e Controle de Zoonoses abordar mais profundamente as questões levantadas aqui. Número 6, por favor. Boa tarde a todos. Eu sou a Márcia Rolim, subsecretária de Vigilância Sanitária e Controle de Zoonoses. Essa subsecretaria ela está submetida, ligada à Secretaria Municipal de Saúde. Então, ela diferencia principalmente da Secretaria de Bem-Estar Animal, que também está ligada à Secretaria da Casa Civil. Nós fizemos, ano passado, 27 mil exames para o controle, diagnóstico e tratamento de todas as zoonoses do município. Nós tivemos um aumento de 40% comparado ao ano de 2016 e 2017. Eu estou falando em duas unidades, o Centro de Controle de Zoonoses e o Instituto Jorge Weizmann, que tem essa atribuição. Como o secretário colocou, também tivemos um aumento de mais de 400% na vacinação antirrábica e continuamos com os programas de controle de leishmaniose em cães da cidade do Rio de Janeiro. Esse programa ele atinge 80 pontos mensais. Então, nós temos 80 pontos da cidade que são controlados para leishmaniose. Quanto à esporotricose, ano passado nós dispensamos 540 mil cápsulas para os animais e esse ano nós já temos empenhados 400 mil cápsulas para serem dispensados para os animais que são diagnosticados e tratados nessas duas instituições da Secretaria Municipal de Saúde. Sim, já estão empenhados. Não falta. Quando a gente assumiu a gestão em janeiro de 2017, em janeiro nós não tínhamos cápsula e a partir dali nós empenhamos o número, que nós já sabemos que nós atendemos em média cada unidade de 14 a 15 mil animais por mês, em cada unidade. Então nós fizemos já um planejamento para os próximos 4 anos de 500 a 740 mil cápsulas por ano. Muito obrigado. Está disponível em ambas as unidades. Você tem hoje um medicamento em ambas as unidades. Quer dizer que tanto no CCZ quanto no JV já tem à disposição as cápsulas. Não falta desde março de 2017. Instituto Jorge Weizmann, Rua Bartolomeu de Gusmão, 1120 e o Centro de Controle Zonal. Pode pedir para procurar. As unidades atendem diariamente 50 animais, o Instituto Jorge Weizmann, para zoonoses, e a CCZ 80 animais. São dispensadas essas 100. Não faltam medicamentos, nem itraconazol, nem exames.
Bom, acho que a gente assim, tem que verificar isso, porque tem uma limitação, pelo que eu vi, então, diária, né, de disponibilidade dos medicamentos. E acho que uma última questão que ficou ali é como é que está esse trabalho em conjunto com a SUBEM, né, para essa questão da castração. Não sei se está tudo sendo canalizado para a SUBEM especificamente, mas acho que a Subvisa também faz alguns procedimentos, não é isso? Sim, as unidades também têm esse controle populacional e a nossa média anual são 10 mil castrações por ano no Instituto Jorge Weizmann. Não existe um trabalho em conjunto, a SUBEM trabalha com assistência e as nossas unidades com controle de zoonoses da cidade do Rio de Janeiro. Mas não tem um trabalho em conjunto. Porque aí os outros postos todos estão ligados à SUBEM e talvez tenha alguma... Secretário, vou deixar à disposição você, o pessoal da equipe, para fazer as considerações finais. Eu gostaria de agradecer a todos a oportunidade da gente trazer os esclarecimentos necessários, não só à audiência, mas principalmente aos nobres vereadores. Dizer que estaremos encaminhando o relatório técnico referente à UPA de Costa Barros, assim como todas as fotografias anexadas ao nosso relatório. E apenas sublinhar que a UPA só será fechada após toda a informação, encaminhamento, plano de contingência ser amplamente comunicado à população. É assim que a Secretaria de Saúde trabalha e fará para a UPA de Costa Barros. Agradeço, secretário, a sua presença com toda a sua equipe. Diferente do que aconteceu com a Secretaria de Fazenda, onde não veio ninguém. E agradeço aqui a presença de todos, né, todos os servidores, funcionários, todas aquelas pessoas que vieram aqui se pronunciar e colocar os problemas existentes no dia de hoje. E declaro por encerrada a audiência.